Olá, pessoal. Voltamos com mais uma semana, né, de videoaula. A temática dessa semana, então, vai ser as enzimas, né? Então, um pouquinho de uma das propriedades relacionadas aí às proteínas, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, pessoal? Então, como eu havia comentado, né? Então, quando a gente fala a respeito das proteínas, né? Que foi a temática que nós vimos anteriormente, nós estamos falando de uma substância orgânica que acaba sendo abundante, por exemplo, no nosso organismo, né? Então, toda a composição orgânica, a maior concentração vai estar relacionada às proteínas. E dentre todas as funções que uma proteína ela pode exercer, a função catalítica acaba sendo uma das principais. Até porque, pessoal, toda a dinâmica relacionada a catabolismo ou anabolismo, que vão ser as reações, né, químicas, as reações metabólicas, elas necessitam exatamente de uma espécie de um catalisador. E esse catalisador vai ser exatamente as enzimas, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das características gerais dessas enzimas. Como que elas vão estar funcionando, né? Podemos dizer assim, e o que de fato pode estar interferindo na sua atividade. Ok? Então, ó, começando como características gerais, né? O que são as enzimas? Como que a gente pode estar observando, né, dentro daquilo que seria a sua própria estruturação? Então, a primeira coisa é evidenciar aquilo que seria o seu poder catalítico, né? Então, as enzimas, eles aceleram aquilo que seria a velocidade de uma reação, né? O que é interessante é que ela participa da reação, né? Mas ela não é nem o reagente, nem muito menos o produto. Então, pessoal, uma vez que a enzima ela participe de um processo, de uma reação química, ela simplesmente só vai estar fazendo com que essa reação aconteça de uma maneira mais rápida, mas não vai ser consumida e nem participa de uma forma tão direta, tá? O que é interessante é que todas essas enzimas que o nosso organismo necessita, né, para que de fato possa realizar essas reações metabólicas, elas são sintetizadas pelas células do nosso organismo. Algumas delas vão ser sintetizadas para atuar diretamente dentro da célula e outras são sintetizadas na célula e enviadas, né, para outros locais para que de fato possa estar realizando de fato essas reações, né? Então a gente tem essa dinâmica, né, quando nós nos referimos, quando nós destacamos exatamente o que seria a dinâmica enzimática. Outro aspecto importante é o fato de que as enzimas, na sua grande maioria, né, praticamente todas elas, elas são de origem proteica. Existe uma exceção, que é uma riboenzima, né, que são RNA catalíticas, que acabam tendo esse poder catalítico, só que, de fato, a gente classifica ela como um ácido nucleico. Tá? Outro ponto interessante é o fato de que as enzimas elas são altamente específicas. Então, elas vão estar atuando em um grupo limitado de reações. Né? Então, atuando exatamente para poder estar promovendo a reação química de um determinado composto. Né? Então, isso faz com que essa especificidade, né, faça com que toda a dinâmica metabólica ela aconteça de forma bem utilizada, né? E que tenham características que vão fazer com que esse processo ele seja extremamente controlado. E a gente sempre tem que ter aquela dinâmica, que a enzima ela vai sempre ajudar a converter uma substância que nós identificamos como substrato em outra que nós definimos como um produto. Tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né, a função catalítica dessas reações, aí a gente leva em consideração que essa função catalítica ela pode ser tanto de síntese, como, por exemplo, de catabolismo, né? Anabolismo ou catabolismo, né? Catabolismo, degradação. Então, vejam só essa figura aqui de cima. Eu tenho a enzima,
dois substratos, então essa enzima ela vai promover aquilo que seria a ligação desses dois substratos para que possa estar dando origem a um produto. É o que acontece, por exemplo, na síntese de proteína, onde eu tenho dois aminoácidos que vão se ligar formando uma ligação peptídica, e aí a gente acaba observando, né, a formação de um dipeptídeo. A outra dinâmica seria exatamente no poder catalítico, de catabolismo, de degradação, onde eu tenho um substrato que vai ter exatamente a ação de uma enzima, e depois que eu tenho a formação desse complexo enzima-substrato, eu tenho aquilo que seria dando origem a dois produtos. Então, quando eu vou degradar, então, por exemplo, é quando eu pego um disacarídeo, uma sacarose, por exemplo, e eu tenho a enzima sacarase, que vai quebrar a sacarose em glicose mais frutose. Então, aqui como se fosse a sacarose, dando origem à frutose mais a glicose. Então, a gente vai perceber, pessoal, ao longo de todo aquele estudo relacionado ao metabolismo, que essa dinâmica ela acaba acontecendo de uma maneira bem harmoniosa, né? Sempre levando em consideração aquilo que seria a ação enzimática para poder acelerar essa velocidade de reação. Ok? E aí, pessoal, importante, que foi até aquilo que eu comentei, né, que o fato dessas enzimas elas serem específicas, elas acabam atuando ou dentro da célula ou dentro de determinados compartimentos. E até mesmo dentro das células, elas também estão compartimentalizadas. Né? Então, elas podem estar localizadas dentro de organelas específicas, né, que vão ficar isoladas, por exemplo, de um ambiente e vão ser responsáveis por estar realizando um tipo de reação específica, né? Então, é exatamente nesse ambiente compartimentalizado que ela vai criar, né, que vai acontecer, vai garantir, melhor dizendo, um ambiente que seja favorável para essa reação, né? E isso, de certa forma, limita algumas reações em locais específicos dentro da célula. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma célula, no citosol da célula, eu vejo, por exemplo, o ciclo das ketoses, a glicólise, síntese de ácidos graxos. Então, eu tenho dentro do citossol as enzimas que vão estar promovendo exatamente esse tipo de reação. Em contrapartida, quando eu levo em consideração a mitocôndria, onde acontece o ciclo de Krebs, né, que é o ciclo do ácido cítrico, a oxidação dos ácidos graxos, desde a carboxilação do piruvato. Então, para promover essas reações, as enzimas necessárias para essas sequências metabólicas, elas vão estar compartimentalizadas exatamente aqui dentro da mitocôndria. Né? E aí vai, né? Serve para o núcleo, para o lisossomo, o complexo de Golgi, enfim. Então, os locais onde acontecem as reações, as enzimas presentes, para que possa estar garantindo um meio que seja favorável para essa reação. Tá? Outro aspecto importante, que eu já até destaquei para vocês, é o fato dessas enzimas, né, dessas proteínas com poder catalítico, elas terem uma certa especificidade. Ou seja, cada enzima ela é única para um determinado tipo de reação. Tá? Então, vejam só, eu tenho a enzima A e a enzima B. Eu tenho aqui o meu substrato. Então, de fato, somente a enzima A vai ser capaz de estar transformando esse substrato em um produto. Né? Então, o que a gente observa, né, ao contrário de vários catalisadores químicos, né, que acabam sendo obtidos na química, na síntese na química, as enzimas elas acabam tendo uma característica bem específica. Né? Então, isso faz com que certas reações aconteçam em determinados locais de forma controlada. Tá? Então, ela vai ter um único substrato. Tá? O que a gente pode observar que pode ser que uma enzima ela tenha uma certa afinidade por substratos que tenham uma característica molecular intimamente relacionada. Então, que de fato tem uma certa semelhança, aí pode ser que essa especificidade ela tenha uma certa, vamos imaginar assim, um grupo, né, um pouco mais restrito de substâncias que podem ser transformadas, né, a partir da ação dessas enzimas, né, dessa ação catalítica, tá? E aí, pessoal, na dinâmica da estrutura das enzimas, é importante, né, considerando toda aquela dinâmica da estrutura de uma proteína, né, seja
na conformação terciária ou na conformação quaternária, ela vai possuir exatamente sítios específicos, né, que vão estar relacionados exatamente a cadeias laterais de aminoácidos que vão estar realizando funções específicas dentro daquilo que seria atividade enzimática. Um desses locais, que é o que a gente chama de sítio ativo, vai ser exatamente o local onde vai estar interagindo com o substrato, né? E aí formando aquilo que a gente define como complexo, né, enzima-substrato. Então, essa molécula enzimática, então, ela vai ter o sítio ativo, né, uma região específica, né, onde vai estar se ligando o substrato, e é exatamente nesse local que vai estar promovendo essa reação. Pessoal, geralmente essa reação é justamente uma ligação, né, dessa cadeia lateral com o substrato, que vai causar uma certa instabilidade em um determinado ponto da molécula do substrato e que vai simplesmente fazer com que aconteça, né, aquilo que seria a quebra da molécula. Então, ou então fazendo uma dinâmica de mudar a carga, né, em uma das extremidades desse substrato que permita que outro substrato possa estar se unindo. E aí a gente vê, né, ou seja uma dinâmica anabólica ou numa dinâmica catabólica, né? Então, aí seria, por exemplo, a estrutura relacionada à enzima. O que é mais interessante, pessoal, que algumas dessas enzimas também elas necessitam estar ligadas a pequenas moléculas metálicas ou até mesmo a vitaminas para que ela tenha sua atividade catalítica ativada, né? Então, essas moléculas que a gente define como grupos prostéticos, né, que a gente chegou até a conversar um pouco a respeito na aula passada, a gente define como cofatores ou coenzima. Então, ela se liga à enzima, muda a característica conformacional dela, permitindo que ela consiga se ligar ao seu substrato específico, né? Então, a gente tem, né, esses cofatores, essas coenzimas, fazendo com que aconteça de fato essa ligação. Importante, pessoal, que esse tipo de cofator ele vai estar associando de uma forma reversível. Então, seria de uma ligação não covalente, que facilmente pode ser desfeita, principalmente quando nós falamos na dinâmica de regulação da atividade metabólica. Então, pessoal, a enzima, quando não está ligada ao seu cofator, a gente define ela como uma apoenzima. Uma vez que ela esteja ligada ao seu cofator, a gente define ela como uma holoenzima. Tá? Então, só para a gente imaginar a dinâmica, né, que uma holoenzima, né, então a enzima ligada ao seu cofator, ela acaba aumentando o seu repertório da sua capacidade catalítica, né, de estar se ligando a um determinado substrato e promovendo exatamente aquilo que seria a sua reação, né, seja a sua reação anabólica ou reação catabólica. Ok? Então, ó, só para exemplificar algumas dessas situações, percebam que eu falei que um desses grupos prostéticos podem estar relacionados a íons, né, a metais. Então, aqui tem cobre, como o que acontece na enzima citocromo-oxidase, né, o ferro também no citocromo-oxidase, na catalase e na peroxidase. Né? Aí a gente tem a questão do potássio com piruvato quinase, né, o magnésio na hexoquinase, o manganês na arginase, molibdênio na dinitrogenase, o níquel na urease, o selênio na glutationada peroxidase e o zinco na anhidrase carbônica. Então, percebam, né? Aqui é só alguns exemplos mostrando que, de fato, essas substâncias inorgânicas elas podem servir como cofatores e esses cofatores melhorarem, né, podemos dizer assim, ativar a enzima para que, de fato, ela possa estar realizando aquilo que seria a sua atividade catalítica. Tá? Então, é interessante, né? Mas não necessariamente são todas as enzimas que necessitam desse cofator para que, de fato, possa ter a sua atividade catalítica. Então, outras não precisam desse grupo prostético, então não tem a necessidade dessa ativação, então podem realizar o seu poder catalítico normalmente. Outras necessitam exatamente desse processo.
Então, ó, quando eu tenho um cofator, quando eu tenho, por exemplo, uma substância inorgânica que precisa ativar a enzima, eu defino ele como um cofator. Agora, quando eu tenho uma substância orgânica, eu defino ela como uma coenzima. Então, pessoal, a maioria das coenzimas são derivadas das vitaminas hidrossolúveis, tá? E elas participam diretamente de reações de transporte de hidrogênio, né? Ou até mesmo de transporte de alguns grupamentos químicos. Então, por exemplo, a coenzima A trabalhando, por exemplo, na dinâmica de transferência de glucosil, né? Então, a vitamina B5, né? Aí eu tenho a biotina, transferência de CO2, vitamina H, né? Ou biotina, né? Aí eu tenho, por exemplo, o piridoxal fosfato, na transferência de grupamento amino, então lá a vitamina B6, a metilcobalamina, transferência de carbono, a vitamina B12, o tetrahidrofolato, né, que é transferência de unidades de carbono relacionada ao ácido fólico, a tiamina pirofosfato, né, que vai ser transferência de grupo aldeído na vitamina B1, né, originado da vitamina B1. Então, percebam, cofatores, substâncias inorgânicas, íons, metais ligados às enzimas para poder melhorar o seu poder catalítico, né? Ativar a enzima para que ela possa estar realizando a sua função. E coenzimas, substâncias orgânicas derivadas das vitaminas hidrossolúveis que vão estar fazendo, exercendo a mesma função, que é ativar a enzima para que, de fato, ela possa estar realizando aquilo que seria o seu poder catalítico. Ok? E é interessante, pessoal, que as enzimas elas serão classificadas de acordo exatamente com o tipo de reação que ela vai ser capaz de estar promovendo. Tá? Então, nós observamos, por exemplo, que essas enzimas, de acordo com a reação química, né, que ela vai promover, a gente acaba categorizando ela em em alguns tipos, né, em algumas espécies específicas. Então, por exemplo, quando eu falo da óxido redutase, então são as enzimas que são responsáveis por estar fazendo aquilo que seria, né, as reações de oxirredução. Então, percebam aqui o lactato, né? Aí eu tenho o NAD, que vai ser essa coenzima. Então, percebam que ela vai estar tendo a dinâmica de transferência de hidrogênio. Então, ela fez, né, a lactato desidrogenase, uma reação de óxido-redução, né? Então, a gente classifica ela como uma oxidorredutase, né? Então, vejam a transferência aqui de hidrogênio. Eu tenho a transferase, né, que vai ser exatamente as enzimas relacionadas à transferência de grupos que vão ter carbono, nitrogênio ou fosfato, tá? Então vejam aqui uma serina, né? Então aqui eu tenho um cofator, então a serina hidroximetiltransferase, então ela está transferindo, né? Vamos imaginar um CH2 lá para a molécula THF. Né? Então vejam exatamente isso aqui, ó. Tenho dois substratos, então eu vou retirar esse CH2 do substrato 1, transferir para o substrato 2, então aí eu tenho aí a formação de dois produtos diferentes. Ok? Aí a terceira reação que pode ser promovida pelas enzimas é a reação de hidrolases. Então, é aquela que vai catalisar, né, a quebra de ligações pela adição de água. Né? Então, você vai adicionar água na reação e vai estar promovendo, né, aquilo que seria a quebra de reação. Então, pelo próprio nome diz, hidrolase, já dá para a gente observar. Então, vejam só, a urease, né? Então, eu tenho aqui a ureia, uma molécula de água, estão produzindo a molécula de CO2 e a molécula de NH3, né? Então, vejam aqui, ó, a molécula de ureia. Então, eu adiciono uma molécula de água e aí eu tenho dois substratos que acabam sendo formados, né? Então, oxorredutase, transferase e hidrolase. Além dessas três, nós temos outras, né? Como no caso da liase. A liase já vai ser uma enzima que vai estar catalisando a quebra de ligações carbono-carbono, carbono-enxofre e ligação carbono-nitrogênio, né? Então, ela pode estar quebrando dupla ligação, enfim.
né? A gente observa que as liases elas acabam tendo esse tipo de característica. Então, vejam aqui, eu tenho piruvato, né? Aí eu tenho uma enzima que é uma liase, né? Piruvato descarboxilase, que vai estar quebrando, né, a ligação, né, de carbono e vai liberar uma molécula de CO2. Então, formando o acetaldeído mais CO2, né? Então, aqui mostrando, por exemplo, uma dinâmica com carbono. E aqui, vamos imaginar aquilo que seria uma quebra de molécula de carbono com nitrogênio. Tá? Então, aí a gente acaba observando, né, também esse tipo de situação. A quinta função, né, a quinta característica, a classificação da enzima, seriam as enzimas isomerases. Né? As enzimas isomerases, vamos imaginar que são aquelas que fazem a questão da conversão dos isômeros ópticos, né, ou geométricos. Tá? Então, vejam só aqui, ó, eu tenho metilmalonil-CoA, então eu só vou inverter a questão da posição do CO, né? E aí a gente observa aquilo que seria a transformação de um metilmalonil-CoA para um succinil-CoA. Né? Então, eu só vou estar fazendo aquilo que seria a troca, né, da posição dos grupos isômeros, né, que vai estar como se fosse o espelho, né, dessas duas características. Quando eu boto a minha mão uma de frente para a outra. Então, a posição do grupamento, né, aldeído, né, o grupamento amina, o grupamento carboxila, seja qual for, ele só muda de posição e aí eu acabo criando aquilo que seria um isômero. Então, vejam só, aqui eu tenho, por exemplo, uma molécula de glicose, tá? Então, quando eu tenho a conversão dele para sacarose, eu simplesmente mudo, né, aquilo que seria a posição do COH, né? Então, eu faço justamente essa dinâmica de mudança da característica da posição do grupamento químico, e aí eu tenho a conversão naquilo que a gente identifica como o isômero. Né? Só H não, só mudar aqui a questão do grupamento químico para poder estar fazendo esse tipo de conversão. Tá? E, por fim, nós temos as ligases. Né? As ligases aí já vão ser aquelas que promovem a formação de ligação entre carbono com oxigênio, enxofre, nitrogênio, e que, de certa forma, ela vai estar relacionada diretamente à hidrólise de uma molécula de fosfato. Né? Então, vejam aqui como se eu estivesse gastando uma molécula de ATP. Tá? Então, nessa dinâmica, vejam só, eu tenho piruvato mais um CO2, então eu tenho piruvato carboxilase, então eu vou adicionar mais uma molécula de carbono à minha molécula, né? Meu composto. Então, aí de piruvato, eu tenho a formação de oxalocetato. Então, aí eu tenho aquilo que seria uma função de ligase. Né? Então, essas seriam as possibilidades relacionadas às reações que podem ser promovidas pelas as enzimas. Então, dentre as nomenclaturas que nós iremos observar ao longo das rotas metabólicas, então nós vamos observar que elas, de certa forma, vão estar incluídas em algumas dessas funções, né? Seja relacionado a uma isomerase, uma ligase, uma liase, uma hidrolase, né? Enfim, uma oxidorredutase. Aí a gente vai observar como, de fato, ela vai participar dessas reações enzimáticas. Ok? E aí, pessoal, dentro dessa dinâmica que a gente define as enzimas como moléculas altamente específicas, existem algumas teorias que corroboram, né, com esse processo. Uma delas, que é a mais antiga, a mais conhecida, é a teoria da chave fechadura, né, onde, de fato, eu tenho a chave, que é o substrato, que ela vai se ajustar à enzima. Né? Então, de fato, para cada substrato, para cada enzima, que seria uma fechadura, eu tenho o substrato, que vai ser capaz de estar realizando aquilo que seria o processo catalítico, né? Então, que vai estar promovendo aquilo que seria a sua transformação. Então, pessoal, nessa dinâmica aí que a gente acaba observando que as enzimas elas vão ter um certo número limitado de compostos que vão estar, de fato, fazendo esse tipo de processo, né? Só, pessoal, que nem sempre essa chave fechadura ela vai ser simples dessa forma.
né? O que nós observamos, o que é mais aceito seria a teoria do ajuste induzido, onde eu tenho um sítio de ligação, só que ele não é totalmente formado, né? Ele vai ser meio que moldável, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho meu sítio, eu tenho a interação com o substrato e a enzima simplesmente abraça o meu substrato. Então, ela vai se ajustar à molécula de substrato quando ela está na sua presença. Então, isso acaba melhorando, né, vamos dizer assim, maximizando essa interação da enzima com o substrato e acaba, de certa forma, melhorando aquilo que seria o poder catalítico relacionado a ela. Não necessariamente isso vai fazer com que ela tenha a possibilidade de se ligar a vários substratos diferentes. Até porque a cadeia lateral do aminoácido que faz parte da composição do sítio ativo, ele tem que estar interagindo de maneira específica a um substrato ou a uma molécula, né, que tem uma certa semelhança com o perfil molecular desse substrato, né? Então, justamente por conta da indução a enzima para que ela possa estar se moldando a molécula do substrato. Tá? Então, essas são as duas teorias que explicam a dinâmica dessa especificidade relacionada à enzima. Certinho? Outro ponto importante, pessoal, com relação à atividade enzimática, é justamente os fatores que vão causar algum tipo, né, de alteração naquilo que seria a velocidade de reação. Tá? E um desses fatores que vão estar ligados a esse processo é exatamente a mudança de pH. Tá? A gente chegou a falar um pouquinho a respeito disso quando nós nos referimos à desnaturação proteica, onde nós vimos que a mudança brusca do pH ela pode estar causando desnaturação proteica. Enzima é uma proteína, consequentemente, a gente se refere a essa mudança estrutural devido a essa mudança de pH. Tá? Então, o que a gente observa, pessoal, que de certa forma a estrutura da molécula proteica, né, ela vai ter um caráter iônico. Então, ela vai depender das cadeias laterais dos aminoácidos. Né? Então, de certa forma, uma mudança desse pH ele vai mudar completamente a estrutura da enzima, consequentemente altera aquilo que seria a sua função catalítica. Tá? Só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui um exemplo de 3 enzimas, né, que vão estar relacionados, por exemplo, à dinâmica da digestão. A pepsina, a tripsina e a fosfatase alcalina. Né? Então, vejam que no caso da pepsina, ela é uma enzima que vai estar funcionando no estômago, onde de fato tem um pH extremamente ácido, que seria 2, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ó, a velocidade de reação da pepsina ela vai ser maior no pH 2. Então, existe um pH ideal que vai elevar aquilo que seria a velocidade de reação. Percebam que no momento em que esse pH ele vai chegando próximo ao neutro, a velocidade de reação ela tende a diminuir até chegar ao ponto de desnaturação da enzima, onde de fato ela não vai estar realizando aquilo que seria a sua função catalítica. Tá? Então, ó, diferente quando eu falo da tripsina, vejam que ela também vai ter o seu poder catalítico aí em um pH relativamente ácido, mas não tão extremo quanto a pepsina. Então, vejam só, o pH ideal para maior velocidade de reação da tripsina, ela vai ficar em torno de 6. Aí vejam, quando ela está diminuindo o pH, chegando, por exemplo, ao pH 2, aí eu vou desnaturar a proteína. E quando eu tenho, de fato, um pH alcalino, como o pH 9, vai acontecer a mesma coisa. Então, vejam que com o aumento do pH, a tendência é que essa velocidade de reação diminua até chegar ao ponto de desnaturação. Tá? Aí a mesma coisa acontece com a fosfatase. Então, o que a gente pode concluir? Que a enzima ela vai estar atuando em pH específico. A mudança de pH vai comprometer a velocidade de reação, chegando ao ponto de estar desnaturando e inativando completamente a
enzima. Ok? Outro fator que altera a atividade enzimática, que a gente chegou a conversar também, porque é um fator desnaturante, vai ser justamente a temperatura, tá? Então, assim como nós observamos no pH, cada enzima vai ter uma temperatura ideal para que ela tenha sua maior velocidade de reação. Então, quando você eleva essa temperatura, consequentemente, você diminui a sua velocidade até chegar numa temperatura que vai induzir o processo de desnaturação. Tá? Então, a gente observa, né, de fato, essa dinâmica relacionada a uma atividade bem próxima que nós observamos no pH. Né? A mesma coisa, ó, diminuindo a temperatura, consequentemente, eu também vou diminuir aquilo que seria a velocidade de reação. Como a gente está falando de metabolismo, a gente chegou até a falar, né, quando discutimos um pouco a respeito da febre, né, que vai acontecer, as enzimas do nosso corpo, das nossas células, elas vão ter uma temperatura aí por volta de 35, 37 graus. Mas quando elas começam a chegar próximo a 40, as enzimas começam a desnaturar e aí a gente tem aquela dinâmica, né, da convulsão, do coma, enfim, que é justamente por conta da simplesmente desnaturação das enzimas que, teoricamente, estariam promovendo algumas das reações químicas importantes para funcionamento celular. Tá? E o outro fator limitante para essa atividade enzimática vai ser exatamente o substrato. Tá? Aí, pessoal, o que nós podemos observar é que a velocidade de reação aumenta, né, de acordo com a quantidade de substrato disponível. Né? Então, a velocidade de reação é o número de moléculas de substrato convertida em produtos por unidade de tempo. Só, pessoal, que o que nós observamos é que no momento em que você aumenta a quantidade de substrato, mas mantém a quantidade de enzima, ela vai chegar em um ponto de saturação, onde você não tem mais um aumento de atividade, um aumento da velocidade, e sim a obtenção de um platô de velocidade de reação, que seria as altas concentrações de substratos, que, de certa forma, vai refletir no processo de saturação. Então, é como se eu tivesse muito substrato e pouca enzima. Então, não dá conta. É como se fosse a oferta muito maior do que a demanda. Né? Então, você chega a um ponto de saturação. Então, aquele excesso de substrato ele vai ter que esperar para que, de fato, ele seja transformado, vamos dizer assim. É tipo, por exemplo, você está numa linha de produção, eu consegui pegar 6 garrafas de Coca-Cola e colocar dentro da caixa. Então, começa a vir 8, 10. Eu não vou dar conta, eu só consigo pegar 6. Então, eu saturei minha linha de produção. Estou pegando 6 e está acumulando ali. Enquanto mandar garrafa de Coca-Cola, eu não vou dar conta, eu só consigo pegar 6 no máximo. Né? Então, aí eu saturei a minha atividade. Então, a atividade enzimática, ela também pode ter esse processo, né, comprometido devido à saturação pela quantidade de substrato. Mas, diferente do pH e da temperatura, eu não vou ter diminuição, eu vou ter aquilo que seria uma velocidade constante. Né? Então, devido a essa saturação, mas eu não vou influenciar de forma negativa. Eu só vou manter essa velocidade constante. Ok? E aí, pessoal, além desses fatores externos, né? Fatores ambientais, melhor dizendo, que podem estar contribuindo contribuindo de forma positiva ou negativa na atividade enzimática, nós temos também substâncias que são capazes de estar simplesmente inibindo completamente a ação da enzima, que é o que a gente chama de inibição enzimática. Então, o inibidor vai ser exatamente qualquer substância que seja capaz de diminuir a velocidade de reação. Né? Então, essa reação que acaba sendo catabolizada pela enzima. Né? Então, dessa forma, eu classifico os inibidores em 2 grupos.
os inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis. Aqueles irreversíveis são que se ligam covalentemente à enzima e simplesmente inativam ela por completo. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, mudando a característica do sítio de ação da enzima. Então, ela não consegue mais se ligar ao substrato. Em contrapartida, o inibidor reversível é aquele que se liga de forma não covalente e, depois de um tempo, né, na ausência desse inibidor, a enzima ela pode estar voltando a funcionar. Tá? Vamos imaginar, é como se, por exemplo, uma dinâmica de um antibiótico, né, que a gente fala um bacteriostático, então um antibiótico presente no organismo, então enquanto a pessoa está medicada, as enzimas bacterianas elas estão com baixa atividade metabólica, então a bactéria não consegue se multiplicar. A partir do momento que eu paro o tratamento com esse bacteriostático, então as enzimas, eu diminuí a concentração desse inibidor, as enzimas elas voltam a funcionar, a ter o seu poder catalítico, e aí eu posso ter novamente o crescimento bacteriano, né? Então, mais ou menos nesse esquema, né? Então, quando você tem a presença, a atividade diminui. Na ausência, ela volta, porque é uma ligação não covalente. Então, eu não inativo para sempre aquela enzima, né? Então, é de uma forma temporária, tá? Então, ó, só para a gente ver alguns exemplos, né? Uma inibição reversível competitiva é quando o inibidor ele compete com o substrato pelo sítio ativo. Então, vamos imaginar que esse inibidor ele vai ter uma característica molecular parecida com o substrato, então ele vai ser capaz de se ligar ao sítio ativo da enzima, né? Então, aí vai causar, né, aquilo que seria a formação de um complexo enzima inibidor. Então, o substrato ele não consegue se ligar ao sítio ativo. Então, isso seria uma inibição competitiva, inibição reversível competitiva, tá? E eu tenho uma inibição reversível não competitiva, que o inibidor ele não vai se ligar diretamente ao sítio ativo, mas ele se liga ao sítio de inibição, que seria outro radical, né, de aminoácido ligado a essa enzima. Então, vamos imaginar, aqui está o sítio ativo da minha enzima, e aqui embaixo é como se fosse o sítio de inibição. Então, quando liga um inibidor aqui no sítio de inibição, o sítio ativo muda a conformação. Se ele muda a conformação, o substrato não consegue mais interagir. Então, ó, essa ligação do inibidor com a enzima altera a estrutura do sítio ativo e vai inviabilizar aquilo que seria a sua catálise. Ok? E o último tipo de inibição, que seria a inibição enzimática irreversível, é quando, de fato, eu tenho a ligação covalente de um inibidor na enzima. Então, esse inibidor, inativa definitivamente a enzima. Então, ela não vai funcionar mais. Né? Então, geralmente, são inibidores tóxicos, né? Metais pesados, né? que acabam, que não são muito específicos e que vão inativar por completo as enzimas. Tá? Aí, pessoal, alguns medicamentos, né? Eles trabalham como inibidores, né? Inibidores reversíveis competitivos e não competitivos. Então, lá na farmacologia, vocês vão estar observando essa dinâmica, né? De todo o processo do princípio ativo do medicamento para poder evitar algumas atividades metabólicas que poderiam estar relacionadas, de repente, à dor, né? Enfim, a situações um pouco mais complexas, né? Que envolvem, de fato, a atividade enzimática. Ok? E aí, pessoal, outro ponto importante seria com relação à regulação da atividade enzimática. Então, pessoal, a gente tem que ter em mente que toda reação que vai ser catalisada pela enzima, ela não acontece de forma aleatória e não acontece o tempo todo. Toda reação, ela responde a uma dinâmica de demanda, né? Seja uma demanda energética, uma demanda por substrato, mas para que ela possa atender essa demanda, de fato, ela precisa ter a sua atividade regular.
tá? Então, é como se fosse você passar o telefone para a enzima e falar, ó, agora você vai. Ou então você passa o telefone, ó, fica quieto aí que não está na hora de fazer a reação. Seria mais ou menos nessa dinâmica, tá? E um tipo de regulação importante que nós observamos é a dinâmica da reação, da regulação enzimática alostérica. Essa regulação enzimática alostérica, ela acontece de duas formas, a partir de efetores negativos e efetores positivos, tá? Esses efetores, que também podem ser chamados de moduladores, eles vão se ligar de forma não covalente à enzima e vai determinar a sua atividade. Então, por exemplo, quando eu falo de um efetor negativo, então ele vai se ligar à enzima e a enzima ela não vai fazer a reação, né? Aí até coloquei como se fosse uma espécie de inibidor. Em contrapartida, os efetores positivos, eles se ligam à enzima e ativam a enzima, para que, de fato, ela possa estar fazendo esse tipo de reação, tá? De maneira geral, pessoal, essa regulação alostérica, ela funciona muito mais como um efetor positivo, que seria principalmente na dinâmica de ligação dos cofatores e das coenzimas, porque aí você muda o sítio de ação e aí ele começa a ter aquilo que seria o seu poder catalítico, tá? Aí, ó, um outro exemplo de regulação enzimática alostérica é exatamente uma regulação por inibição de feedback. O que seria isso? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui glicose, o meu substrato, e o meu produto final da glicose, da oxidação da glicose, vai ser o piruvato. Então, vejam só, então, eu tenho bastante glicose sendo oxidada, formando vários piruvatos. Vai chegar uma hora que esse piruvato ele vai saturar dentro da célula. Aí, o que acontece? O próprio produto final, o próprio piruvato, ele faz uma inibição por feedback. Então, ele vai inibir, por exemplo, a enzima que converte a glicose 6-fosfato, né? Então, aí ele vai inibir a ação dessa enzima, então a glicose para de ser oxidada. Até você, de fato, utilizar todo aquele piruvato que foi transformado. Isso é só um exemplo, mas durante as nossas aulas, né, relacionadas, por exemplo, ao metabolismo, nós vamos ver várias situações parecidas com essa, em que o excesso de substrato inibe toda a cadeia de reação, justamente como se fosse só, opa, para, já tem muita coisa aqui. Deixa eu terminar de consumir isso aqui que você produziu, depois você continua. É mais ou menos nesse esquema, né? Então, o próprio produto da reação vai atuar como modulador da atividade enzimática, tá? Então, aí a gente vê, de fato, esse tipo de inibição por feedback. Ok? E uma outra situação é uma regulação por modificação covalente. Essa modificação covalente, pessoal, ela é interessante porque ela vai funcionar como uma dinâmica de ativar e inativar a enzima. Então, geralmente, isso vai acontecer devido à adição de grupamento fosfato. Isso é interessante, pessoal, porque quando a gente for ver a parte de metabolismo, que vai ter a dinâmica de glucagon, insulina, adrenalina, que vai estar ativando esse processo, ela vai promover a fosforilação ou a desfosforilação enzimática. E aí você inativa uma rota e ativa a outra, né? É como se fosse uma tampa. Então, vejam só, aqui eu tenho uma reação de fosforilação, uma reação de desfosforilação. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Então, eu vou trocando a enzima fosforilada ou desfosforilada e ela vai seguindo rumos distintos com relação a toda aquela dinâmica metabólica, né? Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, a enzima ligada ao OH, né? Aí a gente fala que seria uma proteína quinase. Aí, quando eu ligo ao fosfato, uma fosfoproteína fosfatase. Então, aqui ela tem uma atividade enzimática, que seria de proteína quinase, e quando ela está ligada ao fosfato,
aí a gente tem um outro tipo de atividade. E aí você tem, né, a modificação covalente na adição ou remoção de grupamento fosfato a resíduos, né, de aminoácidos aí da proteína, né, no caso da enzima, para que você possa fazer a conversão entre formas ativas e inativas da mesma enzima. Certinho? Tranquilo? Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para poder falar um pouquinho da aplicação dessas enzimas, né, relacionados à forma como elas podem estar comandando, né, alguns processos químicos aí, algumas reações químicas dentro do nosso organismo. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.